Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 8º episódio do Despertar do Dragão, o podcast de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Josiel Bueno e hoje nós vamos falar sobre o 6º capítulo do livro, que se chama O Ano das Três Noivas, que aconteceu no ano 49 depois da conquista. Lembrando que este é o melhor podcast desse Brasil. Isso mesmo, nós vamos continuar a história do reinado do meu querido Jaehaerys Targaryen, mas antes eu tenho que lembrar vocês sempre que vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@dragão.cinemae.com.br ou através do formulário do nosso site dragão.cinemae.com.br ou através do direct do nosso Instagram e também do nosso Twitter, o Despertar do Dragão. Mandem pra gente suas dúvidas, seus comentários, sugestões, que a gente responde vocês, ok? Agora sim, podemos começar. José Bueno, a sinopse, por favor. É o ano de 49 depois da conquista. Um ano cheio de casamentos importantes. As relações entre Rhaena e Alyssa se estremecem e um lorde ambicioso começa a galgar degraus em busca do poder. Jaehaerys e Alysanne desafiam a rainha regente e ameaçam a paz conquistada a duras penas. Pois é, estamos no ano 49 depois da conquista e esse capítulo começa feliz com um casamento feito às escondidas, né, Gisele? Isso, exatamente, um casamento que deveria ser muito importante, mas que acabou feito ali na surdina, sem ninguém ficar sabendo. Que mistério, quem casou? A Rhaena, é claro, né, com o Andrew Farman, futuro lorde de Ilhabela. Ah, aleluia, aleluia, finalmente, né? Como se a gente não soubesse que tava rolando alguma coisa ali. Exatamente, a gente falou, né, inclusive no último capítulo, que ela tinha saído ali, ela tinha ido para Ilhabela justamente para se casar com o Lord Farman, Andrew Farman ali. Então o que acontece? Eles acabaram se casando escondidos, muito provavelmente porque a Rhaena não queria casar com ninguém que não fosse da escolha dela mesmo. Lembrando, né, que o casamento naquela época era uma moeda de troca, né? Era geralmente para fechar acordos, enfim. No passado ela tinha sido obrigada a casar com Maegor e nada na vida dela poderia ter sido pior do que aquilo. Então imagina como é que estava a cabeça dela. Algo seria pior que isso. Isso, exatamente. Ela estava cheia de traumas ali, totalmente atormentada, e acho que ela mereceu um pouquinho de sossego, né? Isso. E ninguém merecia o Maegor, né? E a Rhaena, ela era viúva 2 vezes. Então, eu acho que deviam deixar ela ser feliz, né? Exatamente. Mas ninguém pensava muito nisso, né? O casamento não era para ser feliz, e sim para servir de fachada ali em prol de algum benefício para o reino, para a família, né? Enfim. Tudo política, né? Exatamente. E mesmo assim, teve gente que não gostou nem um pouco dessas bodas aí da Rhaena. Nossa, nem me fala. E a família dela lá na Fortaleza Vermelha acabou ficando sabendo do casamento só vários dias depois. E a Alyssa, que era mãe da noiva, e a mão do rei, o Lorde Rhaegar Baratheon, não ficaram muito felizes aí por eles não terem nem sido comunicados e nem terem sido convidados. Até porque eles já tinham planos pra ela, né? No que eu acho que ela fez muito bem de não ter convidado. Porque a gente já conhece o Lorde Rhaegar, né? O maior misógino da história toda. Mas ele parecia ter um problema especial com a Rhaena. Lembra do episódio passado? Quando ele ficou falando lá que ela nunca seria uma Nymeria, que ela não era uma Nymeria, né, e tal. Agora ele ficou pistola porque ela, nas palavras dele, ousou casar sem autorização da coroa, ou seja, dele mesmo, né, que era a mão do rei. Na verdade, eu fiquei aqui pensando até onde ele estava pensando estrategicamente em relação à Rhaena. Mas, cara, ela já tinha deixado claro que ela não queria o trono. A Aérea, ou a Rhaena, né, se as gêmeas tivessem sido trocadas, que até aquele momento era herdeira do Jaehaerys, né, ela já estava lá na corte com eles. Então eu não vejo tanto motivo para tanto chororô. O que você pensa sobre isso, Gisiel?
É muito uma questão também de a gente deixar o lado pessoal e pensar no bem do reino, né? É preciso se considerar que eles estavam saindo de uma época muito conturbada, né? O reinado do Maegor, ele foi marcado por muitas batalhas. Então você imagina como isso tinha causado problemas para o reino, seja na economia, seja na desconfiança, aquela ameaça de guerras e tal. Tava todo mundo ali no nervo, né? Super sensíveis. Então qualquer coisa que acontece nesse momento pode estourar aí uma guerra, uma nova guerra. E eles que já estavam completamente traumatizados por causa de tantas guerras, eles não queriam entrar em mais uma, né? Então tudo tinha que ser pensado minuciosamente. O que vai, além do casamento dela, vai influenciar em alguns acontecimentos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Uhum. E vamos ver se isso que você falou vai fazer sentido. Porque quanto a Alissa, né, claro que é muito triste a própria mãe não estar presente no casamento de um filho ou da filha, né? Mas pelo que a gente conheceu da Alissa, nesse momento da história, ela já estava... como é que eu posso dizer? Acho que ela já estava muito endurecida pela vida, né? Muito influenciável também pelo Lord Rogar. Então ela provavelmente ia ser contra o casamento também. E eu entendo a Raena. Também entendo a Raena. Mas enfim. Continuando. Mesmo assim, o Lord Rogar ele era bastante admirado, né? Ele é descrito como um homem de olhos azuis, barba preta e músculos de touro. Ele era neto do próprio Horus Baratheon, o primeiro Senhor Baratheon de Ponta Tempestade, que era irmão bastardo do Aegon o Conquistador, que tinha matado o Argilac, o último rei do Randon, e casado com a filha dele. Por causa disso, o Rogar se gabava de ter tanto o sangue do dragão, do Aegon, quanto o sangue dos antigos reis da Tempestade. Meio arrogante ele, né? Ele se achava um pouquinho. Aliás, essa é uma característica dos Baratheon ao longo das gerações, porque o Robert, lá nas crônicas, ele também era bastante desse jeito aí. Arrogantezão, se achava um pouquinho, né? Sim, exatamente. E já vinha do Rogar essa predileção por não utilizar espadas e utilizar ao invés disso machados de combate, né? Que geralmente eram armas perigosas e quem usava eram homens assim grandes, né, e fortes, né? No caso do Robert era um martelo de batalha, né, que é um pouquinho diferente, mas eram armas geralmente empunhadas por homens corpulentos, homens grandes e fortes, né? E como a gente falou em dos episódios anteriores, precisa ter muita força para levantar um machado desses, né? E os Baratheon são realmente homens de constituição bem forte. A semente é forte. Lembra que o John Arryn dizia lá no comecinho da Guerra dos Tronos. E o segundo casamento que rolou nessa época foi do próprio Rogar, com ninguém menos do que a Alissa, a rainha regente. Olha só que inusitado. E foi um evento gigante, todo cheio de pompa, e dezenas de milhares de pessoas compareceram a esse grande evento. Foram 7 dias de comemoração, teve falcoaria, bebedeira, porém o entretenimento mais lembrado aconteceu mesmo 2 dias antes da cerimônia, quando os irmãos do Lord Rogar levaram 7 virgens das melhores casas de prazer de Lys para ali, uma vez que a rainha Alysanne não era mais virgem, né, ela já havia vindo aí de outro casamento, né? O Rogar ele precisaria ter, era um pensamento bastante machista, né? Já que ele não pode deflorar a virgindade dela como se isso fosse uma mercadoria, eles trouxeram várias virgens ali para que ele pudesse deflorá-las, né? Então ele e os irmãos acabaram ficando ali com as prostitutas. Eu acho que eu vou me abster de fazer qualquer comentário sobre isso. Te entendo. Mas, bom, de qualquer jeito, eu acho que as motivações para esse casamento elas são bastante questionáveis, porque eu tenho pra mim que o Rogar não gostava da Alissa. Porque, assim, ele podia até gostar dela como amiga e tal, né? Mas ele não tinha, eu não acho que ele tinha afeto, não sinto isso, né? Não tinha amor por ela. E ele só queria mesmo, na minha opinião, né? Era aumentar o poder que ele já tinha como mão. Foi isso que o Jaehaerys pensou também. E ele não gostou dessa união, não. Só que ele ficou quieto e aceitou. Ele não tinha falado nada do casamento da irmã dele, né?
Então ele ficou quietinho lá e aceitou mesmo assim. Exatamente, pra não arrumar treta, ele acabou falando apenas ali com os brother mais próximos mesmo. Apesar de tudo, o casamento do Lord Rogar com a rainha Alyssa foi uma oportunidade perfeita para que todo mundo, todo o reino, né, os 7 reinos, acabassem conhecendo o novo rei. Porque muitas pessoas tinham aquela curiosidade de saber como que ele era e tal, né? Muitos dos senhores grandes e dos senhores pequenos de Westeros compareceram apenas com essa intenção. Eles foram para o casamento, mas na verdade a intenção ali a gente sabe que era para conhecer o Jay Haeris e acabar tendo ali a chance de conversar com ele. E vários deles chegaram lá achando que iam encontrar um novo Aenys, né? Só que eles se surpreenderam, porque o Jay Haeris era muito mais parecido com o Aegon, com o avô dele, né? Do que com o pai. Aí, enquanto o povo se divertia lá nas festas e eventos de antes e depois do casamento, o Jay Haeris ficava lá concedendo audiência e escutando quem queria falar com ele. E no geral, ele agradou muito a galera. E não só ele, né? A Alysanne também. Como a Alyssa estava ocupada com os preparativos, foi a Alysanne que ficou encarregada de acompanhar e entreter as senhoras, irmãs e filhas dos poderosos de Westeros ali. E ela se saiu, por incrível que pareça, muito bem nessa função. Lembrando que ela só tinha 13 anos, né? Exatamente, uma pitoquinha, mas extremamente bem treinada ali, né, nos costumes da nobreza, né? E ela era a filha mais nova do Aenys e até então era muito pouco conhecida, porque ela sempre viveu à sombra dos irmãos e principalmente da irmã mais velha, a Rhaena. Ela era toda magrinha, miudinha, e os relatos que foram feitos dela a descrevem como bonita, mas poucas pessoas achavam ela linda, apesar de ela ter nascido numa casa famosa por sua beleza. Dizem que ela tinha olhos azuis, não olhos violetas, e que os cabelos dela eram ali uma coroa de cachos cor de mel. Olha que coitadinha, nossa, que descrição horrível, hein? Tinha olhos azuis em vez de violeta, que troca terrível. Cabelo era mel em vez de prateado. Ai meu Deus. Imagina as outras mulheres Targaryen. Elas deviam então ser realmente deuses da beleza, né? Pra diminuir a Lysene, sim. Porque eu imagino ela bem bonita também. Exatamente. Era mais uma questão de que ela era uma mulher muito bonita, porém tinha muito uma questão do padrão ali Targaryen, né? E ela não fazia esse padrão. Então acho que era por isso que tinha esses comentários aí. Ainda bem que apesar disso, né, ninguém questionava a inteligência dela. E a Lysene realmente arrasava, né? A gente vai ver isso ainda ao longo da história. Isso, com certeza. E aí, finalmente chegou o dia do casamento e o Lord Rogar estava vestido de tecido de ouro da cabeça aos pés. E por baixo de um meio elmo com chifres, já a rainha Alyssa usou um manto cintilante com pedras preciosas, com o dragão de 3 cabeças dos Targaryen e o cavalo marinho prateado dos Velaryon de frente um para o outro. Cara, imagina esse look. O livro não fala se o casamento aconteceu de dia ou de noite, né? Mas eu super imaginei assim de dia, o sol batendo nesse ouro, nessas pedras preciosas, tipo, ninguém conseguindo olhar pra eles de tanto que eles brilhavam. Eu tenho quase certeza que foi durante o dia, né? Eles não iriam fazer um evento dessa magnitude à noite. À noite, na verdade, esses tipos de casamento, né, esses eventos, eles meio que duravam o dia todo, com várias atrações sim. E vários banquetes e tal, né? Até finalizar ali com a noite de núpcias, né? Que daí finalizando a noite pro casal ficar finalmente sozinho, né? Mas não faz sentido você utilizar pedras preciosas para uma multidão te enxergar à noite, né? À luz de tochas. Você precisa fazer isso na luz do sol, para todo mundo ficar... Até porque tudo não passa de uma grande demonstração de poder. Quando o povo vê você nessa... Tanto a plebe quanto os senhores, né, as grandes famílias, veem essa demonstração de riqueza, de força, de poder... Você acaba fortalecendo ali a vassalagem, né? Você desperta também admiração e temor ali pelos seus subordinados. Faz mais sentido ter sido de dia mesmo.
Só que quem chamou a atenção mesmo foi Jay Harris e a própria Alysanne, porque eles chegaram montados nos dragões Vermithor e a Asa Prata. Gente, que cena linda, né? Quanto mais eu leio esse livro, mais eu fico com vontade de ter um dragão. O George Martin descreve muito bem. Ah, eu também quero um dragão, mas eu quero o Balerion. Ah, eu quero Vermithor. Não, eu queria o Meraxes, na verdade, né? Mas o Meraxes já morreu. Então. Porque o Balerion é o mais forte de todos. Maiorzão, né? É. Eu ia matar todos os dragões e aí só eu ia ter dragão. Por que só você? É brincadeira. O megalomaníaco, né? É. O Nel Maegor. Exatamente. Mas vamos lá, continua. Então, depois da cerimônia, que ficou conhecido como o casamento dourado. E lembrando também que a Rhaena não teve presente, né? Ela ficou em Ilha Bela com o novo marido dela. Aí começaram então 7 dias de torneios que aconteceram não só lá para entreter os lords e o povo, mas também serviram para outro propósito. Lembra que a guarda real do Jay Harris estava defasada, né? 3 dos cavaleiros da guarda que tinham servido ao Maegor antes estavam mortos e os outros 4 foram para a muralha. Aí no lugar deles, o Jay Harris só tinha nomeado 2, que eram o Giles Morgen e o Joffrey Doggett, o cachorro vermelho. Isso, exatamente. Então o Jay Harris ainda tinha mais 5 vagas para serem preenchidas. E a Alyssa deu a ideia de eles aproveitarem o casamento para promover os torneios e as justas. E os torneios, meio que os resultados, né, os cavaleiros que melhor se destacassem, eles seriam selecionados como os cavaleiros da Guarda Real. Aí é claro que o povo acabou indo à loucura, especialmente por causa das batalhas travadas a pé, né? Ali a luta de esgrima, né? De lutas de espadas ali e tal. Não necessariamente exclusivamente espadas, porque a gente vai ver aí que teve alguns cavaleiros que utilizaram lança e outras armas. O corpo a corpo também, né? Porque o Jay Harris pediu que os protetores dele tinham que provar a habilidade. Ele pediu que eles tivessem que provar sua habilidade em batalhas de pé e não nas justas, que acontecia em cima de cavalo, né, com as lanças. Ele falou assim, exatamente: homens que atacariam seu rei raramente fazem isso a cavalo, com lança na mão. E essas são coisas que mostram como Jay Harris, desde bem jovem, já sabia pensar, né? Porque é verdade. Com certeza, não adianta nada você ser um exímio cavaleiro que ganha de todo mundo na justa, sendo que você, quando alguém for tentar matar o seu rei, ele não vai vir num cavalo com uma lança, ele vai tentar matar o seu rei com uma faca, com uma espada, né? Então foi muito estrategista. Eu acho que se eu estivesse lá naquela época, eu ia me destacar nos combates corpo a corpo, porque eu ia jogar um kickboxing e depois eu ia jogar no chão e finalizar no jiu-jitsu. Mas isso aí é história para uma outra empreitada aí. Eu ia me dar mal. Eu sou pequenininha também, então eu não sei como é que eu ia fazer, não. Talvez a Arya, né? Eu ia ser dançarina que nem a Arya. A Arya também é pequenininha. Enfim, essa ficou conhecida como a Guerra pelos Mantos Brancos. E aí, os 5 escolhidos para completar a Guarda Real, a primeira Guarda Real oficial do Jay Harris, né, que foi essa, foram, atenção para o momento, nomes do Sr. George Martin: Sir Lawrence Hoxton, Sir Victor, o Valoroso, Sir William, a Vespa, Pat, o Galinhola, e eu adorei esse nome, é o melhor de todos, e o Sir Sam, o Azedo. Nossa, tinha uns caras que tinham uns apelidos muito estranhos, né? A Vespa, o Azedo. Por que será que o cara era azedo? As pessoas falavam pra ele: oi, bom dia. Ele: bom dia. Tipo isso, devia ser isso mesmo. E o Avespa, né? Qual será que... Enfim, o Galinhola eu sei que é porque ele ficava com muitas mulheres, mas o... Mentira, eu acabei de inventar isso. Mas o Avespa eu não faço a menor ideia. Mas vamos dar prosseguimento aí. Esse último, Sir Sam, o Azedo, ele era um homem de 63 anos, caolho, careca, quase desdentado e magro, feito um poste. Porém, ele era sensacional em batalhas. E quando ele estava
lutando parecia ter ali metade da idade, né? E a gente sabe que é por causa que ele já tinha lutado em muitas guerras, e aí essa habilidade dele foi meio que adquirida ao longo de suas campanhas e tudo mais, né? Sim, interessante só Sam, o azedo. Mas, bom, aí com o fim da guerra pelos mantos brancos, né, acabou também o casamento dourado. E o Jaehaerys e a Elisene tinham conquistado o afeto e a admiração dos vários senhores, grandes e pequenos, e também das suas esposas, filhas e irmãs. E aí surgiu uma questão ainda mais importante. Agora que a Mão e a Rainha Regente estavam casados, eles precisavam encontrar uma mulher para o próprio rei. E depois também um marido para Alyssa, porque enquanto o Jaehaerys não tivesse herdeiros, as suas sucessoras eram as gêmeas de Rhaena, a Aérea e a Raela, e elas ainda eram crianças, e também, né, era um consenso ali que elas não serviriam ali para a monarquia. Porém, caso alguma coisa acontecesse com o Jaehaerys, haveria grande possibilidade de a Rhaena se tornar a rainha regente. E isso nem o Rhaegar nem a Alyssa queriam. Já tinha ficado claro que a filha e a mãe não estavam ali se dando bem. E muitos em Westeros também consideravam a Rhaena uma feiticeira que tinha matado o Maegor no Trono de Ferro. Cara, eu acho muito legal o jeito que o George Martin aborda essa questão da magia e feitiçaria. Porque, claro que a gente tá falando de uma história de fantasia. Mas é assim, soa tão natural, sabe? Porque esse medo de bruxas e forças ocultas, ele é bem real. A própria Inquisição da Igreja Católica, que é uma mancha na nossa história, de verdade, inclusive, né? Prova muito isso. E o Martin, ele nunca deixa a magia pra trás. Olha o tanto de vezes que ela aparece e o tanto de gente que já foi acusada de ser uma feiticeira. E às vezes até eram mesmo, né? Teve já a queda de Valíria, que tem as teorias que aconteceu por causa de magia, né? A Visenya foi acusada de ser feiticeira. A princesa Maria de Dorne também. A Tiana da Torre. A moça que matou o Septon Lu, enfim, vários, né? É a teoria por trás dos mitos, né? Tudo que não pode ser explicado, as pessoas acabam explicando por causa da magia. E aí começa acontecendo aí essa famosa caça às bruxas, né? É muito legal, também gosto muito desse aspecto aí nas histórias do George Martin. Mas enfim. Era por tudo isso que o Rhaegar e a Alyssa, eles queriam casar logo de Jaehaerys. E o Rhaegar queria que ele casasse com a filha do Arconte de Tyrosh, porque ele queria estender o poder do Trono de Ferro até Essos. Tá vendo? O cara é megalomaníaco, ele quer dominar o mundo conhecido. Nossa, decidi agora, o Rhaegar Baratheon era um viciado em poder e ele não é legal. Claro que ajudar o Jaehaerys a derrubar o Maegor foi legal, né? Mas as motivações dele eram erradas. E ele não é legal. Decidi. Fim. Eu tenho uma relação ali de admiração e desprezo por ele. Em algumas coisas eu acho que ele é realmente muito inteligente. Até porque ser rei, ser um bom governante, não necessariamente é você ser uma pessoa boazinha, né? A gente vê isso ao longo de toda a história. E o Rhaegar, ele queria que fosse, tudo bem, que ele pode ser megalomaníaco, ter às vezes muitas das suas iniciativas serem ali de interesses motivadas por interesses próprios, né? Porém, desde que isso seja benéfico para o povo, por quê? Se você conquista todo mundo conhecido, mas você estabelece regimes que sejam benéficos para a população, por exemplo, leis que vão punir a crueldade ali relativas à escravidão, ou sei lá, ali uma imposição de impostos, mas que visem a distribuição de renda mais justa. Desde que seja benéfico para o povo, eu sou a favor de que tenham medidas radicais. O grande problema é quando isso não é benéfico, né? Mas enfim, então eu tenho ainda estou nessa dualidade. Eu acho que eu preciso conhecer mais sobre o Rhaegar, sobre as atitudes que ele vai fazer nos próximos capítulos para eu ter uma opinião formada sobre ele.
A minha já tá. Oi? A minha já tá formada. Agora, Dele. em relação a esse suposto casamento aí que o Rogar estava querendo arrumar pro Jaehaerys, a Alyssa foi contra essa união. Ela argumentou que o povo Westerosi não ia gostar de ter como rainha uma mulher estrangeira de cabelo tingido de azul esverdeado. E isso eu concordo com ela. Lembrando que o povo Tyrosh, eles tinham esse costume de pintar os cabelos com cores extravagantes. E os homens até pintavam as suas barbas. Lá nas Crônicas do Gelo e do Fogo, o Daario Naharis, que foi amante da Daenerys, ele era Tyrosh e tinha esses cabelos e a barba pintados também. Tudo bem que na série do Game of Thrones eles ignoraram esse detalhe, né? Mas ok. A fé e os devotos do Sete também não iriam assim ser a favor disso, porque os Tyroshes, eles não seguiam a religião predominante em Westeros. E isso é verdade também. Mas aí, conversa vai, conversa vem, ninguém chegava a uma decisão. E é claro que o Jaehaerys não estava sabendo de nada, né, galera? Porque a Alyssa sabia quem que ele ia escolher como mulher se a decisão fosse dele. A Alysanne, a irmã mais nova dele. Não que ela se importasse com isso, né? Mas o único medo dela era começar uma guerra de novo com a fé e os devotos dos Sete Reinos pelo Westeros, né? Sim, e ninguém queria isso, né? Porque a paz era muito recente. Eles acabaram de entrar na paz, né? Então é um vínculo muito, muito frágil. Isso, é tudo muito recente. E lembra o que aconteceu com o Aegon e a Rhaena, quando o casamento deles foi anunciado, né? Então a Alyssa, ela não queria arriscar. E eu super entendo ela. Eu acho que teria o mesmíssimo medo no lugar dela. Eu teria. Eu também concordo com ela. Isso seria muito perigoso ali. Porém, os dois rapazotes arranjaram rapidinho um noivo ali para Alysanne. O irmão mais novo do Lord Rogar, Orren Baratheon. Olha aí esse Lord Rogar Baratheon de novo. Ele me irrita muito, cara. Não. Só que eles não sabiam ali, eles não tinham noção da proporção do desejo e da determinação da própria Alysanne e do rei Jaehaerys, que eram muito safadinhos esses mequetrefes. Sim, ninguém sabe como, mas a Alysanne descobriu sobre os planos da mãe e do padrasto, né, do conselho, e correu para contar pro irmão. E o Jaehaerys não gostou nadinha da notícia. Aí, pouquíssimo tempo depois, na calada ali da noite, os dois montaram o Vermithor e a Asa Prata e voaram para onde? Para a Pedra do Dragão. Eu adoro essas coisas, gente. E eles foram lá e fizeram o quê? Se casaram. Gente, essa frase do livro merece ser lida, olha só. A guarda real chegou de Porto Real, de Galé, alguns dias depois. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, Jaehaerys Targaryen, o primeiro de seu nome, tomou como esposa sua irmã Alysanne no grande pátio de Pedra do Dragão, perante os olhos dos deuses, dos homens e dos dragões. Dos dragões, eu simplesmente amei isso. Isso, exatamente. E aí eles conseguiram dar essa escapadinha aí para se casar. E o mais impressionante é que eram, né, crianças praticamente. Adolescentes, né? Pré-adolescente, no caso da Alysanne. Tinha 13 anos, e para pessoas normais, eles iriam se desesperar, iriam surtar e tal. Eles não, eles mantiveram ali frios, né? E calculistas e fizeram o movimento deles, né? Não, que isso? Não até parece, não, é o que a gente quer, e eles se amavam, e aí eles fugiram e foram lá se casar. O Jaehaerys e a Alysanne, eles passaram a noite juntos depois do casamento, mas eles não consumaram o ato. E isso é um ponto pro Jaehaerys, que ele era um cara muito respeitador também. Porque se fosse um outro cara, não iria nem querer saber. Ele tinha noção ali da pouca idade da irmã, e ele acabou decidindo que eles iriam esperar até ela ficar mais velhinha para poder consumar o casamento. Então ela continuava virgem até esse momento, né? A Alyssa e o Rogar acabaram chegando depois, desesperados ali com tudo que tinha acontecido, porém eles chegaram atrasados e a cerimônia já havia acontecido. E aí teve toda uma cena nos portões do castelo, aí quando todo mundo discutiu,
Mas o Jaehaerys e a Elisane ficaram firmes e disseram que ninguém ia separá-los. E eu posso falar uma coisa estranha? Pode. Por mais que seja estranho esse negócio de casamentos incestuosos entre os irmãos, entre irmãos, né, dos Targaryen, o Jaehaerys e a Elisane são o casal mais fofo da história, gente, eu amo eles. Eu adorei essa cena, porque... E aí é uma coisa que entra a parte dos bardos, né? Que eles têm a tendência a exagerar a história, né? Uhum. Mas dizem a lenda que quando o Rhaegar e a Rainha Regente chegaram ali na Fortaleza Vermelha, o Jaehaerys, ele estava ali com a Guarda Real, que são 7 cavaleiros, né? E o Rhaegar, ele estava com 600 de homens. E eles chegaram ali... E ele perguntou pro Jaehaerys: vocês consumaram o casamento? E o Jaehaerys falou que não. Ele falou: então tudo bem, então o problema é resolvido. Já que vocês não consumaram o casamento, vem com a gente que daí a gente resolve e cancela esse casamento aí. Mas o Jaehaerys, ele foi firme, ele não ia arredar o pé ali. E a Guarda Real, eles têm a missão de proteger o rei. E eles sacaram as espadas e falaram: ó, seguinte, se você a gente vai proteger o rei com a nossa vida. Se vocês tentarem fazer alguma coisa, a gente vai defender o rei. E aí o Rhaegar falou: meu, vocês estão louco, cara. Vocês são 7. Eu tenho aqui 50 soldados. A gente vai fazer vocês em pedaços. E aí eu não lembro agora qual dos membros da Guarda Real falou: ok, a gente pode morrer, mas uma coisa eu te dou a minha palavra. Você vai ser o primeiro a morrer. Mano, pensa na treta. Pensa na treta. Porém, apesar de que os bardos contam essa história falando que eram 7 guerreiros ali, 7 cavaleiros da Guarda Real contra 600 dos homens de Rhaegar, essas histórias elas não consideram a guarnição do castelo. Uhum. Lembrando que o castelo, né, a fortaleza, ela não fica sem homens ali, sem guardas. Eles tinham ali pelo menos uns 25 arqueiros ali nas ameias das muralhas. Tudo bem que, da mesma forma como eles não mencionam essa guarnição, também a gente não sabe se eles eram leais à Rainha Regente e à mão do rei ou ao rei propriamente dito, né? Então a gente não sabe ali qual lado que eles estavam, apesar de que, quando eu paro para pensar nisso, eu acredito que a balança penderia para o rei. Afinal, também é o rei, né? É melhor eu assassinar a Rainha Regente e o mão do rei, ou me tornar regicida, né? Qual será a maior punição? Então, eu acredito que a guarnição tenha ficado do lado do rei. Mas os bardos, eles contam a história de maneira poética e épica, e eles falam que eram 7 da Guarda Real contra os 50 de Rhaegar. Exato. Lembrando... E aí acabou, né? Acabou que a Rainha Regente, ela, não, quer saber? Não vamos resolver, e aí vocês vão continuar casados mesmo. E eles continuaram casados ali dentro do castelo. Foi. Eles ficaram um tempo lá, né? Agora eles... Pedra do Dragão ia virar o lar deles de novo por um tempo, né? Porque ainda faltava um tempinho pro Jaehaerys chegar na maioridade e poder assumir a coroa. E eles ficaram esse tempinho lá em Pedra do Dragão, que foi, nas palavras deles, né? A época mais feliz, talvez, do casamento deles. E foi uma época bem legal, que eles ficaram lá tranquilos, enquanto a Alyssa e o Rhaegar governavam lá de Porto Real, sem falar com ninguém também, né? Sobre o casamento. Sobre o casamento. E eles eram beijoqueiros, os danados. Porque eles ficavam se beijando no salão do castelo, no quarto do castelo, na rua do castelo, e na muralha do castelo, e no corredor do castelo. Sim, eram muito apaixonadinhos. Só queria deixar registrado que eles eram beijoqueiros. Exatamente. Bom, então, é isso aí. No próximo capítulo nós vamos continuar a história do Jaehaerys e vamos ver como que vai se desenrolar toda essa questão, né? E spoiler, vai dar super certo! Olha o spoiler! Ai, vai ser lindo o casamento deles, eles vão ter muitos filhos, pronto, falei. Ei, eu não li ainda. Eu tô lendo capítulo por capítulo, garota. Ah, tô nem aí, Gesiel. Problema seu, menino.
sua spoilerenta. Bom, galera, é isso. Muito obrigado até aqui. E até o próximo episódio. Lembrando de vocês, que por favor, para vocês deixarem seus comentários, suas sugestões, que nós estamos em todas as redes possíveis, além do nosso site dragão.cinemae.com.br. Estamos no Deezer, no Spotify, no Cashbox. Então, escutem-nos e deixem suas observações pra gente, tá bom? Valeu, Gesiel, por mais esse episódio e até o próximo. Valeu, Flávia. Até o próximo, galera. Um abraço.